Se você colocar uma joia em uma caixa, essa caixa se torna um porta-joia. Agora, se nessa mesma caixa você colocar uma banana podre, ela se torna uma lixeira. Portanto, nós podemos dizer que somos tudo aquilo que permitimos entrar na nossa vida. A pergunta que fica é: o que você tem permitido entrar na sua? Olá, família! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa A Vida é Leve. E hoje nós vamos entender de onde vem, afinal, tudo aquilo que a gente permite entrar dentro da nossa vida. E quer saber? Quando eu falo de algo que entra dentro da gente, no nosso campo de energia, eu não falo só daquilo que entra pela boca, porque a gente se alimenta e se nutre em vários sentidos. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, energeticamente, ou seja, a gente realmente precisa ter olhos de ver e precisa ter um cuidado muito grande para entender o que a gente está permitindo entrar na vida da gente. Afinal, ainda que alguns cacarecos energéticos entrem sem a gente saber, com certeza, conscientemente, a nossa escolha é ser um porta-joia. E para começar a falar de tudo que nos nutre, a gente precisa entender, antes de mais nada, que a gente interage o tempo todo e troca energia o tempo todo com pessoas e ambientes e com tudo que se passa ao nosso redor. Portanto, se nós vamos nos tornar um depósito de cacarecos energéticos ou um porta-joia, depende de como a gente interage com tudo que nos cerca. Muitas vezes, só de conversar com algumas pessoas, a gente acaba absorvendo um monte de energia negativa. E não porque aquela pessoa seja má, mas muitas vezes porque naquele dia ela não está bem. E a gente, de repente, mais sensível ou desprotegida, com um campo mais aberto, acaba absorvendo e trazendo tudo aquilo para a vida da gente. Eu tenho várias clientes, por exemplo, que quando chegam aqui nas sessões para se energizar, já chegam falando: Thais, aconteceu alguma coisa, na hora que eu desci do táxi, cheguei na porta da boate que eu ia, eu já comecei a sentir uma coisa aqui no estômago, não me senti bem, voltei para casa. Lembra das flechas dos anjos? Pois é, muitas vezes é até uma dor no estômago que mostra que a gente está absorvendo algo que não está legal naquele lugar, é que nos protege e faz a gente voltar para casa. Você já sentiu isso? Acontece que o nosso sistema de energia, ele é feito para nos proteger. E muitas vezes ele dá sinais e a gente precisa entender e saber proteger esse campo para que ele de fato se mantenha alinhado, protegido e equilibrado em todos os níveis. Outro dia mesmo, uma cliente que passou uns 15 dias mais ou menos junto com o pai que estava internado em um hospital, chegou aqui dizendo que ela estava exausta de uma forma que ela nunca se sentiu na vida. Isso também tem muito a ver com o ambiente do hospital, que por mais que seja um ambiente de cuidado e de tratamento, também é um ambiente em que a energia é mais densa, muitas vezes pela dor, outras vezes pelas perdas que acontecem ali dentro. Então, realmente entender o que se passa no ambiente ao nosso redor e como isso interage com a nossa energia é fundamental para que a gente se blinde e, independente de onde ou diante de quem a gente estiver, a gente consiga de fato ter a consciência de se proteger para sair bem daquela interação. Você já percebeu alguma situação que te traz uma sensação assim? De cansaço, de exaustão ou uma sensação de que você absorveu um monte de carga negativa, um monte de cacareco energético de alguém? Então fica atenta, porque pode ser que você esteja se comportando energeticamente como aquilo que a gente chama de esponja. É como se o campo de energia estivesse totalmente aberto a absorver tudo que está ali ao redor, assim como uma esponja que fica ali na pia, a gente vai colocando água e ela vai absorvendo tudo. Mais do que esponja, é preciso que a gente seja filtro. Agora, acima de tudo, é fundamental que você entenda que existem fontes realmente que nos nutrem, do físico até o energético, de coisas positivas e nem tão positivas assim. E pasmem, muitas vezes essas fontes não estão fora, elas estão dentro de você. Então vamos lá, caneta e papel na mão e começa a anotar pontos de atenção e lugares que você precisa redobrar realmente o seu cuidado com a sua energia para perceber tudo aquilo que você está absorvendo e conseguir se proteger. No topo da lista estão hospitais e cemitérios. Hospitais, eu já falei que apesar de ser um lugar de tratamento, também é um lugar de dor física, inclusive, e o cemitério, apesar de ser um lugar de paz, em que as pessoas vão ali se despedir de pessoas queridas, também pode ser um lugar que tem uma energia mais densa, essa energia da perda, a energia até do não entendimento de quem partiu. Então, hospitais e cemitérios são lugares em que a gente precisa chegar realmente consciente de se proteger, de se blindar, para que a gente não vá absorvendo ali do ambiente energias densas que vão nos descompensar, nos desalinhar e de repente a gente vai sair dali totalmente exausta sem entender o que aconteceu. E assim como certos lugares, algumas pessoas também podem ser um tanto tóxicas energeticamente falando e acabar nos passando algo que nos nutre de uma forma negativa. Então anota aí esse ponto de atenção e começa a perceber no seu dia a dia quais interações te elevam e quais são aquelas que não te fazem tão bem assim. Assim você vai ter consciência e vai poder ficar muito mais seletiva na hora de escolher com quem você vai sair ou com quem você vai estar.
Agora, assim como lugares e pessoas, existem também algumas situações que favorecem a abertura do nosso campo para absorver tudo que se passa ao redor. E uma dessas é quando a gente bebe álcool em público. Eu não sei se você bebe, mas você já percebeu que as pessoas baixam a censura quando estão sob o efeito do álcool? E aí acabam chorando ou abrindo o coração e falando que ama todo mundo? Pois é, só que assim como elas baixam a censura, elas também baixam toda forma de defesa do campo de energia. E aí tudo que se passa ao redor, seja no próprio ambiente, seja com as pessoas, acaba sendo absorvido por quem bebeu sem filtros. E muitas vezes a pessoa fica no dia seguinte com uma ressaca absurda. E vamos combinar? A ressaca é muito menos física e muito mais energética no dia seguinte, porque um monte de cacareco energético foi absorvido e a pessoa nem sabe o que fazer com aquilo. E por falar em ressaca energética, existe uma outra situação específica chamada contatinho. Sim, precisamos falar do contatinho, principalmente em época de redes sociais, de aplicativos de namoro, enfim, que levam de repente àquelas situações em que duas pessoas se encontram, têm uma relação mais íntima, têm uma relação sexual, sendo que de repente nunca se viram e talvez nem voltem a se ver. Acontece que toda aquela troca energética, tudo aquilo que foi trocado energeticamente falando durante a relação, permanece durante 28 dias. Agora imagina, duas pessoas se encontram e têm um contatinho e energeticamente permanecem no campo uma da outra durante 28 dias. Só que essa pessoa pode ter estado com outras pessoas durante os últimos 28 dias. E essas segundas pessoas também com terceiras e quartas e quintas, da mesma forma desse lado. Agora, quando a gente começa a levar em conta todas essas trocas energéticas, quando a gente começa a contabilizar tudo que permaneceu de energia um no outro que foi sendo repassado até chegar a essas duas pessoas, imagina a quantidade de energia, de cacareco energético que nem se sabe de onde veio, que acaba chegando até aqui. E aí, voltando à história da ressaca energética, no dia seguinte do encontro, que talvez até tenha sido bom, pode acabar acontecendo uma ressaca energética absurda, um misto de sensações que nem se sabe explicar. Não se sabe se foi bom, se foi muito ruim, é uma angústia misturada com ansiedade, quando na verdade tudo aquilo é legado energético de outras pessoas e não necessariamente um sentimento dessas duas pessoas que se envolveram ali. E quantas vezes eu ouvi pessoas me relatando: Thaís, parece que eu estava sentindo coisas que não eram minhas. E de fato não eram, só que acabaram sendo absorvidas ali por tabela e fazendo um mal danado e desequilibrando tudo, a ponto da pessoa precisar parar, se reenergizar e se realinhar para voltar para si mesma e para o próprio equilíbrio. Percebe como são várias as situações, os lugares e as pessoas que acabam colocando coisas ali dentro dessa nossa caixinha chamada vida, sem a gente até mesmo perceber? Ah, tá, isso tudo bem, às vezes a pessoa trouxe algo, mas eu não sou tão sensível assim para perceber na hora e acaba absorvendo. Ok, agora vamos para a segunda parte, continua anotando aí. Quantas vezes acontece desses cacarecos energéticos, dessa densidade energética vir de dentro de você mesmo e você nem saber disso? Por exemplo, quando você guarda um ressentimento ou mágoa de alguém. Mágoa a gente entende como má água, aquela água que adoeceu e que depois fica aqui dentro fazendo mal. Agora imagina que todas as vezes que você para pensar naquela pessoa, você se lembra de tudo que aconteceu e mexe e remexe naquela água, naquela má água. É como se doesse de novo, é como se fizesse mal de novo, é como se adoecesse um pouco mais. Percebe como que guardar ressentimentos, por exemplo, é alimentar dentro de você sentimentos que te nutrem, que não te fazem bem? Isso acontece também, por exemplo, quando o sentimento de raiva ou de vingança é muito forte. Parece que todo o centro da vida começa a girar ao redor daquela vibração de raiva ou de vingança. E adivinha onde essa vibração vai ressoar, se não dentro de você mesma? Da mesma maneira, quando você entra numa onda de reclamação que muitas vezes nem era sua, mas você pega carona e embarca naquilo, você acaba engrossando também aquela vibração de reclamação dentro do seu campo de energia e jogando lá embaixo a vibração do seu campo. E muitas vezes você, que é uma pessoa focada em solução, se vê de repente totalmente voltada para a reclamação e não consegue nem ver saída, só consegue ver motivos para reclamar do tempo, do vento, do governo, da vida, enfim, e não consegue sair daquele lugar. Isso acontece porque os seus chakras ou centros de energia são naturalmente feitos para serem alimentados de energias leves, suaves, e não que a gente não possa sentir uma emoção. É importante que a gente sinta alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, mas
dentro de um domínio, dentro de um equilíbrio. Quando a gente cai de cabeça no estado de reclamação, quando a gente perpetua raiva, vingança, mágoa, má água, a gente acaba alimentando os nossos chakras, os nossos centros de energia, justamente dessas vibrações negativas. E aí, de repente, a gente não entende por que a gente está angustiado, por que a gente está triste, por que a gente está para baixo. E uma vez que só se alimenta de energias mais baixas e negativas, tudo que o seu sistema consegue fazer é criar mais energias baixas negativas. Daí a pouco a sua mente está te colocando medo, você está enchendo a mente de preocupações, a ansiedade chega com tudo, e dentro de todas aquelas coisas que você colocou na sua caixinha, você já não consegue mais encontrar palavras doces para se dizer. Esse é o momento em que você começa a se dizer só palavras duras, você começa só a se criticar, a dizer que não é merecedora, a repetir mantras e mais mantras que não te elevam, pelo contrário, só abaixam a sua vibração. Ah, isso não é para mim, ah, eu não mereço, ah, eu não sou boa o suficiente. Percebe como que dependendo daquilo que você deixa entrar na sua caixinha, daqui a pouco é uma caixinha de ferramentas em que nenhuma ferramenta te ajuda de fato a se reajustar e a voltar para o seu equilíbrio. Pelo contrário, você começa a colocar dentro daquela caixinha só recursos e vibrações e energias que não te ajudam, que não te elevam. E de repente, quando você tenta sair daquele estado, você fala, eu não consigo sair daqui sozinha, porque você não guardou ali dentro os recursos que vão te erguer e vão te trazer de volta para você. Eu sei que a lista é longa, mas de tudo isso fica um único aprendizado, o de que é preciso olhar para a sua energia, cuidar da sua energia, proteger a sua energia e, acima de tudo, é preciso elevar a sua energia, afinal você atrai o que irradia. É por isso que eu passei os últimos meses por aqui concebendo um projeto chamado Eleve Sua Energia, que é uma verdadeira caixa de ferramentas prática para que você acesse e use exatamente aquilo que você precisar para uma necessidade específica do seu dia a dia, para você se elevar, se energizar, se proteger e voltar com tudo ao seu equilíbrio, limpando tudo aquilo que eventualmente você absorveu de cacareco energético e garantindo que dentro da sua caixinha só vai haver joias preciosas. O Eleve Sua Energia é uma caixa de ferramentas com inúmeros recursos, então eu vou contando pouco a pouco por aqui, mas se você já quiser, pode clicar no link que está na descrição do vídeo e entrar lá para conhecer todos os detalhes. Aliás, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas para os primeiros inscritos eu preparei uma condição super especial. Então, se você for uma das pioneiras, quando entrar lá e for solicitado, você vai informar o cupom VIP100 para descobrir o que eu preparei para você. Eu genuinamente quero muito contribuir para encher essa sua caixinha só de coisas boas, para que você pare definitivamente de ser um depósito de cacarecos energéticos, inclusive daqueles que são fabricados dentro da sua própria mente ou do seu próprio coração. É por isso que eu concebi o Eleve Sua Energia com tanto carinho, então se fizer sentido, vem comigo. Eu sou a Thaís Colli, honro a sua vida e a sua vinda e desejo que as mais elevadas energias possam encher a sua caixinha, preencher a sua vida e abençoar você. Um beijo de luz e até o próximo episódio. Namastê!